Meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Somos gratos a Deus por mais esta manhã que Deus nos preparou. Estamos aqui na igreja subsede do setor Valparaíso para mais uma transmissão da nossa escola bíblica dominical. Hoje aqui nesta modalidade online, em virtude da pandemia. Mas de qualquer forma nós estaremos levando a palavra de Deus ao seu coração. Quero convidar para que o irmão esteja neste momento compartilhando esta transmissão, anunciando o Evangelho, levando a palavra de Deus da forma que for possível. Nós estaremos orando a Deus para darmos início a esta escola bíblica dominical. Acompanhe conosco, participe conosco e com certeza Deus tem uma palavra dirigida para o seu coração através da escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai celestial, estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, e agora, meu Deus, para transmitirmos a escola bíblica dominical, nesta modalidade à distância, Senhor, em virtude da pandemia, ó Deus, que temos enfrentado, Senhor, mas Tu és o nosso Deus, Senhor, que tem provido os recursos necessários para que a Tua palavra, Senhor, alcance cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção, meu Deus. Pedimos ao Senhor que abençoe os lares, as famílias. Ó Deus querido, que as Tuas mãos de poder e bondade estejam estendidas neste dia, Senhor. Que todos os Teus servos, as Tuas servas, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, que tenham um dia de paz, de vitória, de gozo, de alegria na presença do Senhor. Pai bendito, abençoe o Teu servo, Senhor, irmão Sérgio, que irá transmitir, ó Deus querido, esta escola, que irá ministrar, Senhor, que o Senhor venha usá-lo poderosamente nas Tuas mãos. Abençoa o Teu servo, pastor Adalto, superintendente, abençoa, Senhor, todos os alunos e professores, Senhor, que à distância estarão nos acompanhando. Abençoa todos os Teus filhos, Pai eterno, em nome de Jesus, nós Te rogamos, Senhor, todas as Tuas bênçãos, que o Senhor abençoe essa transmissão, a equipe técnica, ó Deus, que tudo seja feito, Senhor, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Nós Te rogamos estas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Com vocês agora, nosso irmão Sérgio, professor, que estará dando prosseguimento com a escola bíblica dominical. Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, muita felicidade, muito prazer estarmos aqui nesta manhã, juntamente com os nossos irmãos aqui, o pastor Aguinaldo, o irmão Reuel e o pastor Adalto, para iniciarmos esta aula desta manhã. Esse trimestre tem sido uma bênção para nós.
A palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está muito aberta e estamos falando abertamente a palavra, anunciando abertamente, independente do tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo difícil, é verdade, irmãos, mas sabemos que o Senhor está conosco e vamos iniciar esta aula desse domingo. Esse trimestre está sendo falado muito, o tema tem sendo falado sobre o pentecostalismo. O movimento pentecostal, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, ela está pautada na doutrina da palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando mais uma lição. Esse trimestre, estamos na 12ª lição. Estaremos, domingo que vem, partindo para a última lição desse trimestre, do primeiro trimestre de 2021. Hoje, dia 21 de março, lição número 12. Os irmãos que não têm a Bíblia, ou que não têm a revista, que estão acompanhando a nós, são muitos irmãos que estão acompanhando a gente, pode abrir a sua Bíblia, meu irmão, Mateus 28, 16 a 20, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Hoje estaremos falando um pouco sobre esse texto, o tema, a urgência do discipulado. A questão primordial hoje será a questão o que é seguir a Jesus, o que é estar diante do Senhor, aprendendo da sua palavra, não somente aprendendo, mas colocando em prática. O textuário dessa lição de hoje diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática vai dizer: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O texto, a leitura bíblica em classe, irmãos, como eu já disse para os irmãos, está em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. O textuário dessa lição de hoje é o versículo-chave para que a gente possa estudar toda a Bíblia em torno desse tema, a urgência do discipulado. Eu vou ler o textuário, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. O nosso irmão comentarista, ele colocou dois textos, esse de Mateus 28, e ele colocou do 16 ao 20, e depois colocou também Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 a 47, como a repercussão de como os discípulos começaram a colocar em prática a palavra que o Senhor tinha ordenado a eles. E o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, já tinha se derramado o Espírito Santo, muitos irmãos já tinham sido batizados com o Espírito Santo, e havia entre eles um temor, o temor à palavra. E esse texto mostra uma grande repercussão de como as palavras do Mestre estavam fazendo arder no coração dos discípulos em toda a igreja, na igreja primitiva. É interessante, irmãos, a gente abordar um pouco esse tema, porque ele é muito mais atual do que nós pensamos. Talvez seja essa matéria, esse tema de hoje, um dos temas mais pedagógicos do nosso trimestre, porque ele fala muito sobre a questão da educação. Ela não está preocupada em locais formais ou não formais. Talvez uma escola ou um lugar certo para que tivesse um professor e seus alunos sentados para ouvirem, ela não está muito preocupada com isso. A questão aqui é que esse aprendizado do Mestre Jesus pudesse repercutir em todos os cantos da sociedade, em qualquer lugar, independente se fosse dentro da igreja ou fora dela, pudesse repercutir por todos os lugares, para que todos pudessem aprender
as palavras do Mestre Jesus e pudesse atentar à sua a salvação fornecida somente por Ele. A salvação que vem através do Senhor Jesus. Que somente por Ele que os homens podem ser salvos. E o Senhor não leva o tempo da ignorância dos homens, mas anuncia a todos os homens que se arrependam dos seus maus caminhos. O termo discipulado, às vezes a gente pensa que é somente para aqueles irmãos que são responsáveis por discipular, ensinar novos convertidos. Mas a gente aprendeu, eu estudando essa lição, a gente percebe que essa questão do discipulado, ela repercute por todos os lares, todas as famílias, por todos os ambientes onde nós estivermos, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que o aperfeiçoamento dos santos ela é contínua. O Senhor está sempre preocupado com o aperfeiçoamento da igreja. E quando se fala em aperfeiçoamento, nós falamos em discipulado, falamos em aprendizado, um aprendizado contínuo. Esse discipulado, ele vem da palavra aprendiz. Estamos num contínuo aprendizado. Essa é a lição de hoje. O discípulo, ele vem trazendo essa ideia que sempre ele está aprendendo. Ele nunca aprendeu tudo. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes confundem isso. Acham que trazendo a menção do novo convertido, claro, a gente deve dar muita atenção ao novo convertido. E sempre trazendo os ensinamentos da palavra para que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Mas a igreja sempre também pode estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E como discípulos, nós somos aprendiz. Talvez a palavra mais próxima, seguidor. Seguidor, não como de redes sociais. Talvez as pessoas que estão nos assistindo, tem páginas, às vezes as pessoas colocam como redes sociais seguidores. Não é essa imagem de seguidor que eu quero dizer aqui. Talvez aquele que está só atento a ouvir ou acompanhar as publicações ou aquilo que está sendo falado. Não é somente esse conceito, esse significado. Esse significado de seguidor, ele não somente ouve, mas ele também procura colocar em prática todos os ensinamentos, tudo que está sendo falado. E aqui, no caso, nós estamos falando sobre seguindo a Jesus, seguindo ao Senhor Jesus, as suas palavras. Se somos seguidores de Cristo, logo também temos que colocar em prática a sua palavra. Temos que estar preocupados com isso também, irmãos. O nosso irmão comentarista colocou que o termo se aplica a Mateus capítulo 5, versículo 1, João 1, 2 e 12. E é interessante, o nosso irmão comentarista, ele vai abrangendo, como eu falei para os irmãos aqui, ele vai abrangendo áreas que é espiritual, emocional, social, porque ela vai abrangendo todos os campos do ser humano, ele como ser espiritual, ser social, e o ser emocional também, porque temos emoções também. O discípulo, ele vai alcançando essa parte de ensinamentos e práticas da palavra, ela vai alcançando todos essas lacunas, todos esses espaços da nossa vida. O nosso irmão comentarista colocou a grande comissão. Algumas pessoas podem perguntar aí o que é a grande comissão. A grande comissão nada mais irmãos, a ordem que o Senhor deu aqui foi no imperativo, não foi uma condicional, mas ele disse, ide ensinar. Isso ele comissionou, ele deu, encarregou a igreja, os discípulos, para que pudessem anunciar a palavra de Deus a todas as nações, e pudessem fazer discípulos. No original, mateteu, fazer discípulos,
Na nossa Bíblia, ela está escrito: ide e ensinai, batizando-as. Ide, ensinai, no versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. No original, ele vem como... sabemos que o Novo Testamento foi escrito no original em grego, e no grego, os irmãos trazendo aqui, na raiz da palavra, ela vem matetel, quer dizer, fazer discípulos, discipular, ensinar. Nós não podemos somente, irmãos, colocar os nossos novos irmãos que vão integrando a nossa igreja, talvez excluindo eles. As exclusões se dão de diversas formas. Às vezes a gente deixa de dar a paz do Senhor para um novo convertido, às vezes um novo convertido passa na rua e às vezes a gente nem dá atenção para ele. Talvez o meu irmão que está há mais tempo na igreja, você passa por uma família de pessoas que são recém-convertidas e nem procura mesmo conversar com eles. O objetivo dessa lição de hoje é mostrar que a igreja é uma família e que ela tem as suas necessidades. Se uma igreja não sentir essa necessidade de poder dar apoio aos novos irmãos que vão chegando à igreja, ela está doente em si. Ela está com problemas espirituais, porque a igreja, essa igreja primitiva que o nosso irmão comentarista colocou no segundo texto dessa leitura bíblica em classe, ela fala, os textos vão dizendo que a igreja ia se multiplicando, porque os meus irmãos, a igreja ia se preocupando um com o outro. Havia uma preocupação sempre com todos aqueles que iam se aproximando da igreja. É importantíssimo a igreja ter essa sensibilidade para com todas as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Não somente, claro, a gente deve dar atenção à nossa família, primeiramente, mas se você percebeu que tem alguma pessoa que está próximo de você, que pode ser atendido, que pode receber uma palavra de bênção, uma palavra de instrução, às vezes tirar uma dúvida, conversar com ele, faça isso, meu irmão, para um novo convertido, aquelas pessoas que vão se aproximando da igreja. Essa grande comissão, cargos indicado o Senhor Jesus indicou a igreja, o Senhor Jesus incumbiu a igreja. Comissionados, na etimologia da palavra comissionados, ela vem disso, de encarregar a igreja, encarregar determinadas pessoas, mas o Senhor encarregou a igreja para que pudesse fazer esse trabalho. A igreja é um corpo. O discipulado, o nosso irmão falou que não é uma opção. Ela foi um imperativo. O Senhor falou, ide. Ele não falou assim, se vocês tiverem tempo, vão lá, façam. Ele não abriu nenhuma condição. Houve aqui um imperativo do Senhor Jesus. Ele ordenou a sua igreja. Olha, logo, parafraseando aqui, logo, se vocês são a minha igreja, vocês vão fazer o que eu mando, o que eu ordeno. Há uma confusão muito grande nesse ponto, que muitos locais se fecham entre eles e acham que a salvação está fechada somente para um grupo determinado. A salvação não está fechada a um grupo determinado. O Senhor não escolheu a dedo um ou outro. A salvação está aberta a todos os homens. Nós não devemos, irmãos, fazer acepção de pessoas. Devemos anunciar a palavra e ensinar a palavra a todas as pessoas, independente do credo, independente de qual seja a posição social que essa pessoa esteja na sociedade. A gente deve anunciar e ensinar a todas as pessoas. Eu falei que talvez essa lição seja a mais pedagógica de todo o trimestre, porque é esse tema hoje. É a questão da educação cristã. Porque notemos, irmãos, que a palavra doutrina dos apóstolos, 2,42, foi abordada aqui, e diz que a palavra de Deus diz, segundo Timóteo 3,16, que a palavra de Deus é inspirada, toda palavra é inspirada, proveitosa para corrigir e redarguir. Mas eu quero dizer aqui aos irmãos,
como que a igreja primitiva estava sendo fiel a Deus, ouvindo e praticando essas doutrinas. A doutrina que vinha dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos é uma expressão que pode até confundir algumas pessoas, falando assim, mas a doutrina então não é de Cristo. A doutrina era de Cristo, mas eles colocaram aqui o que eles aprenderam do Mestre Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. A igreja tem um sério compromisso de colocar em prática as doutrinas do Novo Testamento, as doutrinas do Antigo e do Novo Testamento, colocando em prática aquilo que Jesus falou e ensinou sobre tudo isso, e muito mais, como o nosso irmão comentarista colocou aqui, no nosso currículo de curso teológico, a gente abordamos sobre doutrinas sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado. Isso é uma forma de discipular também, porque a igreja vai crescendo. Como eu falei para os irmãos aqui, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como? Estudando, conhecendo, colocando em prática. Como que uma pessoa vai colocar em prática aquilo que não sabe? Não tem como. Só podemos colocar em prática aquilo que sabemos. Se não colocamos em prática, logo somos como meninos inconstantes, garotos, talvez crianças muito novas, que ainda precisa de um tutor, de um pai, de uma mãe, pegando sua mão, porque ele não sabe o que faz, não tem noção do perigo que está em torno dele. Assim é aqueles que não conhecem, não conhecem a palavra, não se desenvolvem no conhecimento da palavra. Ele sempre precisa de uma pessoa pegando a sua mão, porque ele não tem noção do perigo. Ele coloca as aberrações teológicas da palavra como prática de fé para ele. Por quê? Porque ele não conseguiu desenvolver o conhecimento da palavra e a prática na palavra. Por isso, nosso irmão colocou aqui a necessidade do curso teológico aqui. O currículo do curso teológico das Assembleias de Deus, nosso, do Ministério Ipiranga, é muito ótimo, muito bom. Eu estou fazendo, estamos estudando exatamente sobre esse texto que nós estamos falando aqui nesse domingo. Nós já estamos estudando com o professor Bruno Bredo. É muito interessante a gente desenvolver a nossa fé, irmãos. Não pararmos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E tudo isso vem pela palavra de Deus. Eu vou partir aqui, na síntese desse tópico, eu quero só frisar para os irmãos que esse vocábulo discípulo, ele vem da ideia de seguidor. É seguidor de Jesus Cristo. Eu vou partir para o segundo tópico, porque no segundo tópico, o nosso irmão comentarista, pastor Ezequias Soares, pastor lá de Jundiaí, que escreveu essa lição, ele colocou para nós que o tripé do discipulado é palavra, comunhão e serviço. Ele colocou a palavra, irmãos, como primazia, porque é da palavra que surte todo o avivamento, é da palavra que surte toda a nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não tem como uma pessoa desenvolver a fé se ela não se alimentar da palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única. As Escrituras, elas colocam, os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Esse ensino se baseava tanto na Escritura quanto na própria experiência dos apóstolos. Eles receberam a revelação do Senhor Jesus. E isso também está confirmado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. O nosso irmão comentarista colocou aqui que na atualidade a gente não tem mais os apóstolos. Tem muita gente, irmãos, fazendo confusão, trazendo novos ensinos, dizendo que a Bíblia não está completa. A Bíblia já está completa, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, percebemos que o mover de Deus, do Espírito Santo, inspirando os servos de Deus, que deixaram para nós esses escritos. Não há necessidade de inventarmos doutrinas. Estamos pautados na palavra para que possamos receber
é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E como dizendo aos irmãos aqui, nossos ensinamentos estão pautados na palavra de Deus. O nosso irmão comentarista colocou comunhão de Atos 2,42, Atos Apóstolos 2,42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa palavra também, reportando a original, ela vem de koinonia. E koinonia, irmãos, ela vem de compartilhar. É o que desde o comecinho da aula, eu já falei, conversando com os irmãos sobre essa questão da igreja como uma família. Nós devemos colocar em prática o que a igreja primitiva fazia no início dela. E dizia-se o texto 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, sobre a questão de compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. O nosso irmão comentarista, ele correu a Bíblia e colocou para nós o Antigo Testamento, Salmo 133, versos 1. É muito conhecido pelos irmãos, pela igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nosso irmão colocou aqui também a comunhão que tinha Abraão com Deus, né? Chamado amigo de Deus, que está escrito Tiago 2,23, Isaías 41,8. Moisés tinha falado com Deus face a face, ele citou outro caso de intimidade com Deus. Notemos, irmãos, que a intimidade com Deus sempre começa pela palavra, e isso vai partindo pela comunhão. A comunhão já no cristianismo, ele colocou aqui, o nosso irmão comentarista colocou, envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também com Deus, com o Pai. Com o Filho, 1 João 1,3, e com o Espírito Santo, que é a bênção apostólica, né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Notemos, irmãos, que o Senhor Jesus, todos os seus ensinamentos, ele fala sobre uma comunhão muito próxima entre a igreja e Cristo, e o Pai. Quando ele resumiu a igreja, os 2 mandamentos, que se resumia todo o Antigo Testamento, amarás a Deus e amarás o teu próximo, era exatamente essa ideia que o Senhor Jesus queria trazer em seus ensinos de comunhão. Não há como uma pessoa falar que tem comunhão com Deus, se ele não tem comunhão com seus irmãos. Se ele não tem comunhão com seus irmãos, ele não tem comunhão com Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele falou muito claro sobre isso. Fazer o exercício da comunhão é uma repercussão daquele que entendeu a palavra e está colocando em prática. Ele entendeu, ele ouviu e está colocando em prática. De que forma? Tendo comunhão com os irmãos, tendo comunhão com os novos, principalmente com os novos convertidos, que estão se chegando à igreja. A igreja que cresce, uma igreja sadia é aquela que cresce também, esse será o terceiro tópico. Mas a igreja doente, ela nunca consegue abraçar novos convertidos. Ela nunca consegue abraçar novos convertidos. Ela nunca entende que deve dar atenção, correr atrás deles. Essa igreja está doente espiritualmente. Precisamos entender, irmãos, que a igreja precisa ser uma igreja sadia, que está preocupado com os nossos irmãos e preocupado com os novos convertidos principalmente. Nosso irmão comentarista colocou Atos 2,44, comunhão na igreja de Jerusalém. Ele se reporta aqui, irmãos, sobre um sentimento, fala sobre o coração, o centro da vida, fala muito sobre essa questão do nosso interior, fala de afeto, sentimentos, é o que eu estava falando para os irmãos aqui. Nós somos seres humanos, e o Espírito Santo ele não atinge só determinadas partes do nosso eu, ele atinge todo o ser humano, corpo, alma e espírito. Se ele atinge somente determinadas áreas da nossa vida,
É porque nós ainda não demos lugar ao Espírito Santo para que ele possa abranger todos os campos do nosso ser, porque essa é a vontade de Deus. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Não tinha divisão no meio da igreja. Todos serviam ao Senhor com o mesmo propósito, com a mesma esperança. Há uma repercussão. A partir do momento que o crente ouve, começa a colocar em prática a palavra, o segundo tópico parte para a comunhão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele se reporta agora à questão do serviço. Irmãos, a questão do serviço, isso está escrito, o Senhor Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, ele falou: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. É escrito nos primeiros capítulos de Mateus, aquele versículo, quando ele fala, essa palavra que ele fala, servirás, está muito ligada à adoração. Todo crente que coloca em prática a palavra, ele vai tendo comunhão com os irmãos, naturalmente o Espírito Santo guia ele aos serviços dentro da igreja. Aí o irmão pode falar assim: mas eu não tenho dom, às vezes, para a palavra, eu não tenho dom para fazer uso da oratória. Meu irmão, mas há algum serviço que o Espírito Santo está abrindo para que você possa fazer. Às vezes você não percebe, mas aquela palavra que você transmitiu àquele irmão que estava caído, desanimado, e por muitas vezes estava até pensando em sair da igreja, e com aquela palavra que você deu para aquele irmão aquele dia que você estava andando pela cidade, Deus usou você pelos serviços na casa de Deus. Às vezes não aparece, é isso que eu quero dizer, e está levantando alguns irmãos, serviços que não são notados, mas Deus está usando a igreja. O que a gente não pode pensar é que nós somos inúteis. O Espírito Santo, irmão, ele tem a utilidade de toda a igreja. Não pense, irmão, que você que você não tem utilidade. Você é sempre muito útil à obra. Quando você está orando pela igreja, você está sendo muito útil à obra. Talvez a sua utilidade é muito maior do que aqueles que estão, a mim que estou reportando o microfone aqui agora nesse momento. Porque por suas orações, às vezes, eu estou falando de orações, estou falando de uma palavra, mas são serviços que às vezes não aparecem na igreja, mas o Senhor está usando a igreja. E é por isso que a igreja não morreu. Quando Gamaliel falou aos primeiros discípulos: se essa obra for de homem, ela vai se acabar, que está escrito em Atos dos Apóstolos, realmente, se fosse de homem, ela ia se acabar, mas como é de Deus essa obra, meu irmão, ele vai impulsionando a igreja. Então, meu irmão, tira esse pensamento da tua cabeça, que se esse pensamento que você, eu não sou útil para nada, tire isso da sua cabeça, é o diabo que está colocando na tua cabeça essas coisas. Você é útil sim, você tem um valor na casa de Deus. O Espírito Santo sempre estará te usando, mas há uma necessidade de você estar em comunhão, sempre comunhão com os irmãos, sempre junto com a igreja. Então, sabemos que nós estamos no tempo de pandemia, certo? Mas não procure se afastar da igreja, não procure se afastar de contato com os irmãos, por WhatsApp, por Facebook, procure conversar. Sabe aquela pessoa que talvez você não está vendo na igreja? Procure faça uma ligação para ela, converse com ela. Talvez assim você vai perceber como que você é tão útil na obra de Deus. Esse tripé, o nosso irmão comentarista, o pastor Ezequiel Soares, colocou que na síntese do discipulado é isso, meu irmão. A síntese do discipulado, o tripé do discipulado, é composto de palavra, comunhão e serviço. Quando a igreja começa a entender tudo isso, a gente vai partir para o terceiro tópico. Ela começa a crescer, mas de forma sadia.
O crescimento é espiritual. O crescimento não é carnal. A igreja, às vezes há uma confusão muito grande aqui de muitos que entendem que a igreja deve crescer por crescer. Quando a igreja cresce espiritualmente e ela alcança novos convertidos, isso há uma grande alegria no reino dos céus. Porque diz que por um pecador os anjos de Deus se alegram. Imagine por muitos pecadores que se arrependem. Mas a gente deve estar, como eu disse aqui para os irmãos, a gente deve sempre estar pautado na palavra, porque o crescimento não pode ser carnal. O crescimento deve ser espiritual. Assim que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um crescimento e um amadurecimento na fé. Segundo Pedro 3,18, diz: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O crescimento é espiritual. Quando o crescimento é espiritual, é sadio. A igreja cresce unida, num propósito. Quando há discordâncias, pode até haver discordância, irmão, mas logo a igreja se reporta a uma unidade, que é da fé, uma só fé, um só Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, e eu estou reportando aos irmãos aqui nesta manhã. Não há espaço para contendas na igreja, porque o crescimento é espiritual e não carnal. Tem muita gente que fala assim, tem um jargão que eu sempre ouço aí, que Deus não se importa com números, Deus se importa com qualidade. Nesse segundo tópico dessa lição, no crescimento numérico, a gente vai perceber que Deus se preocupa sim, com números, com almas, com pessoas, com multidões, com o mundo inteiro. Às vezes, irmãos, esse jargão é para a gente eu mesmo cruzar os meus braços e dizer assim, eu não tenho compromisso com ninguém, porque eu tenho que fazer o meu papel só e pronto, acabou. Não. Deus está preocupado, porque a igreja diz que, Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja crescia muito, porque os irmãos iam se reunindo, propagando a fé, pregando a fé, e muita gente ia se chegando a Deus, sendo salva. A vontade de Deus, irmão, não é que a igreja esteja vazia, o templo aqui esteja vazio. A vontade de Deus é que a igreja sempre esteja recebendo novas pessoas, pecadores que se arrependam dos seus maus caminhos. Esta é a vontade de Deus, irmão. A gente não deve nunca estar acomodado, dizendo assim, Deus está preocupado só com a qualidade. Deus está preocupado com qualidade e com números também. A qualidade é espiritual. E os números vão se repercutindo porque a obra é do Espírito Santo. O nosso irmão comentarista colocou aqui que, irmãos, ele enfatizou muito bem, eu até gostei desse ponto que ele colocou, que o apóstolo Paulo, em uma das viagens missionárias do apóstolo, ele ficou quase 3 anos somente discipulando, ensinando aos irmãos, formando novos obreiros, uma igreja que estava se iniciando. A preocupação dele era ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar novos obreiros. O apóstolo Paulo fez uma das viagens missionárias somente para discipular. Somente não, eu estou delimitando ao discipulado, mas o foco dele foi discipular. Salvo muitas almas nesse tempo, provavelmente sim, mas o foco dele foi formar novos obreiros. Percebemos como que os apóstolos estavam preocupados com essa questão de ensinar, formar uma igreja sadia, madura na fé. Percebemos aqui, no último parte do tópico, sobre a questão do exemplo da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, irmãos, era gentia, identificada como gregos. Isso está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20 e 21. Os centros
começou em Jerusalém, um movimento, né, a fé começou a se propagar, crescer muito em Jerusalém, mas Antioquia também recebeu um grande número de fiéis. O Senhor também estava trabalhando muito em Antioquia. E foi de lá que partiu a primeira expressão cristão na igreja primitiva. Exatamente por quê? Porque eles se pareciam muito com Jesus, com os ensinamentos do mestre. As pessoas começaram a falar assim, começaram a colocar esse nome no todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos de Jesus, não somente os apóstolos, irmão. Não era só os líderes da igreja que parecia com Jesus, era toda a igreja que fazia, seguia, eram seguidores fiéis, procuravam colocar em prática as palavras do mestre Jesus. Eles começaram a se parecer tanto com Cristo, que eles começaram a ser chamados cristãos. Essa é a vontade de Deus, a imagem e a semelhança de Deus no seu Filho, sendo reportada à igreja. A igreja tem esse papel de transmitir a semelhança de Cristo por todos os ramos da sociedade. E eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Atos capítulo 11, versículo 25. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. O nosso irmão comentarista colocou aqui, membros de igreja. Não é a mesma coisa que ser membro de igreja, irmão. Talvez esse conceito aqui de membros e discípulos, nosso irmão quis talvez fazer uma boa provocação para que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, porque discípulos vai muito mais além, o conceito, o significado de discípulo vai muito mais além do que um membro de uma igreja. Essa semana, lendo um livro chamado Eu Sou Membro da Igreja, o nosso irmão que é da CPAD, ele colocou essa questão em pauta. Muita gente está preocupada em privilégios e regalias. Às vezes estamos dentro da igreja só esperando privilégios e regalias. Ele falava regalias como pessoas que estavam preocupadas só em receber. O discípulo, na verdade, irmãos, ele não tem essa preocupação primeiramente de receber. A preocupação dele é de servir. É de servir. Membros da igreja de Cristo, ele está preocupado primeiramente em servir. Essa é a ideia que o Senhor passou aos seus discípulos, quando eles perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? O Senhor pegou uma criança e mostrou para eles, querendo ensinar algo importante para eles ali, para eles assim, olha, se preocupem, parafraseando, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, se preocupem em servir. Aquele que está preocupado em servir, ele não tem tempo para ficar olhando o defeito dos outros. Aquele que está preocupado em servir, ele está mais preocupado no bem coletivo da igreja. Quando há algum problema na igreja, ele está mais preocupado em ajudar do que prejudicar, de arrumar problema dentro da igreja. Essa ideia, que talvez o nosso irmão comentarista colocou aqui, de discípulos e membros de igreja, que às vezes a gente está mais preocupado em privilégios. Se há algum problema, meu irmão, que você viu em alguma pessoa, ou em algum obreiro, entregue tudo na mão de Deus. Entregue tudo na mão de Deus. Não fique disseminando conversas no meio da igreja. Faça tudo para a glória de Deus. Nós estamos com a mesma esperança de ouvir a trombeta tocar. Aquele dia quando o Senhor chamar os seus salvos. Essa é a esperança da igreja. Nós não estamos aqui, irmão, não estamos aqui para passar tempo dentro da igreja. Não estamos aqui como uma entidade filantrópica qualquer dentro da sociedade. A gente está aqui como peregrinos, como o apóstolo Pedro falou. E o nosso maior propósito, objetivo, é estarmos com o Senhor face a face. Essa é a esperança da igreja. Por isso, irmão, quando o crente pensa nessa esperança, todos os problemas da igreja
Eles se tornam tudo muito pequenos, efêmeros. Porque para ele o que mais importa é a salvação. O que mais importa é estar bem com Deus. Se ele está vendo algum problema na igreja, ou está com alguma dificuldade, logo ele vai procurar os homens de Deus, o seu pastor, e vai conversar com ele, e ele vai entregar tudo na mão de Deus, irmão. Ele vai trabalhar pelo bem coletivo. Ele está mais preocupado em servir. Deus abençoe, meus irmãos. Essa aula de hoje tem sido uma bênção. A lição domingo que vem, nós estaremos na lição número 13, e nós estaremos falando sobre, nosso irmão presbítero Zé Carlos, estava falando sobre a bendita esperança. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe nossos irmãos. Muito bem, meus irmãos, que bênção de Deus podermos acompanhar esta escola bíblica dominical, online, um ensino maravilhoso. Deus abençoe o professor Sérgio, palavras tão objetivas, tão bem colocadas, de grande importância para a nossa vida, né? E a escola bíblica dominical, que tratou hoje deste tema, a urgência do discipulado, ela é um instrumento de Deus para a nossa vida, para abençoar a igreja de Deus. E nós glorificamos a Deus por você que esteve conosco, nos acompanhou do início ao fim. E posteriormente esta aula estará gravada. Outras pessoas poderão também se beneficiar deste conteúdo extraordinário que foi transmitido aqui nesta manhã, na instrumentalidade do professor Sérgio. Que Deus continue abençoando a todos, no precioso nome de Jesus. Meus irmãos, estamos em tempos difíceis, em tempos de pandemia, mas a igreja não para, a igreja vai avante. A igreja, como sempre costumamos dizer, não é o templo, né? A igreja é o organismo vivo, somos nós somos a igreja de Cristo. Portanto, esta igreja, ela não para. Mesmo em meio à pandemia, estamos na batalha, em oração e ajudando aqueles que necessitam, socorrendo, e estamos aqui exatamente para este papel, para esta missão, a qual o Senhor Deus tem confiado este papel à sua igreja. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui ao inteiro dispor, aqueles que necessitarem das orações, necessitarem de uma palavra, de um aconselhamento. Olha, estamos aqui para servir a igreja de Deus no nome de Jesus. Os irmãos que desejarem contribuir com a mesa do amor, trazendo os seus donativos, alimentos, podem fazê-lo nos horários dos cultos, né? O templo estará sempre aberto aqui nos horários do culto, às terças-feiras, às quintas-feiras, aos domingos, período da manhã também, estamos aqui, um período de oração, e aqueles que desejarem entregar os seus dízimos, as suas ofertas, também o poderão fazer, procurando aí os nossos responsáveis nesta área. Meus irmãos, nós estamos certos de que Deus está conosco e nós venceremos esta fase, este momento difícil. Vamos ter fé nesta manhã, tenha fé em Deus, creia que o Senhor está no controle de tudo. Estamos vivendo aí o auge desta pandemia, mas o Deus eterno, enquanto maior a intensidade da pandemia, maior a intensidade da bênção de Deus, maior a intensidade do cuidado de Deus, maior a intensidade da forma como Deus nos trata e como Ele tem demonstrado o seu amor para conosco. Então que Deus abençoe, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família, que possamos desfrutar das bênçãos e da proteção do Deus de Israel. Queridos, logo mais às 19 horas voltaremos com uma transmissão ao vivo, aqui a partir da Catedral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, em Valparaíso. Estamos transmitindo os nossos cultos. Além disso, você pode acompanhar lá no site ADI
valparaíso.org, lá tem toda a programação da igreja, os cultos lá estão gravados, e você poderá ser abençoado por Deus através destas mensagens que lá estão gravadas. Que Deus realmente te abençoe, no precioso nome de Jesus. Muito bem, haverá arrecadação de alimentos agora também, né? Então, os irmãos que desejarem já fazer aí as suas contribuições com a arrecadação de alimentos, né? Também já haverá, que estamos diretamente aqui no templo, aguardando os nossos queridos irmãos que assim o desejarem fazer. Por certo, Deus está contigo e nós vamos vencer esta peleja em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao término deste período, desta transmissão, aguardando você. Logo mais às 19 horas, pontualmente, estaremos novamente transmitindo culto ao vivo. Deus tem uma palavra para você, hoje à noite, permitindo-nos Deus, com a graça do Senhor Jesus, estaremos na direção deste culto, e o nosso pastor Adalto Matos, servo de Deus, que é o nosso superintendente aqui também da escola dominical, com o pastor aqui da igreja sede, também do setor aqui em Valparaíso, estará nos abençoando com a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Chegando ao término, quero agradecer a você que esteve conosco, agradecer ao professor Sérgio, agradecer a nossa produção, na pessoa do seu líder, irmão Reuel, agradecer ao pastor Adalto, superintendente, que também está presente aqui, agradecer a todos em nome de Jesus. Estaremos orando ao Senhor, encerrando assim esta parte aqui deste trabalho neste período da manhã. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e sublime Pai, queremos te render graças, Senhor, nesta manhã, por nos conceder o privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, aprendendo no teu santo templo, Senhor, e também, ó Deus, transmitindo, Senhor, a tua palavra. Querido Deus, quero te louvar pela vida do irmão Sérgio, que transmitiu esta palavra gloriosa, pela vida do irmão Reuel, Senhor, na equipe técnica do teu servo pastor Adalto, de todos os nossos irmãos, Senhor, que puderam acompanhar a transmissão desta escola bíblica. Pai de amor e misericórdia, continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que este dia seja um dia de bênçãos, que este dia seja um dia de paz, Senhor. Deus, que venham cessar, Senhor, todas as notícias ruins, meu Deus. Todas as notícias, Pai, que tem trazido, Senhor, preocupações, meu Deus. Que este dia seja um dia de paz, Senhor. Tira, Senhor, neste momento, toda aquela opressão, meu Deus, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, Senhor, que paira sobre este coração. Que o teu Espírito venha habitar, Senhor, em cada vida, em cada lar, em cada família, meu Deus. Queremos rogar ao Senhor agora, Pai, que as tuas mãos de bondade e misericórdia alcance este irmão, alcance esta irmã, Senhor, com a tua bênção. Deus eterno, nós te louvamos por tudo e te agradecemos, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que eternamente vive. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Digamos todos, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo encontro, aqui mesmo, através deste veículo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.